174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe. Inciso 1. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Inciso 2. Pelo protesto judicial. Inciso 3. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Inciso 4. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Capítulo 5. Exclusão do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 175. Excluem o crédito tributário. Inciso 1. A isenção. Inciso 2. A anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Seção 2. Isenção. Artigo 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei, que especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e sendo o caso ou prazo de sua duração. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Artigo 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva. Inciso 1. Às taxas e às contribuições de melhoria. Inciso 2. Aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Artigo 178. A isenção, salvo ser concedida por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3 do artigo 104. Artigo 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetiva em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Parágrafo 1º. Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para a qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. Parágrafo 2º. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando compatível, o disposto no artigo 155. Seção 3. Anistia. Artigo 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei, que a concede, não se aplicando, inciso 1, aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação, pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Inciso 2. Salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas, naturais ou jurídicas. Artigo 181. A anistia pode ser concedida, em caráter geral, inciso 2, limitadamente. Alínea A. As infrações da legislação relativa a determinado tributo. Alínea B. As infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. Alínea C. A determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Alínea D. Sob condição do pagamento do tributo, no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Artigo 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Parágrafo único. O despacho referido neste artigo
não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Capítulo 6. Garantias e privilégios do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 183. A enumeração das garantias atribuídas nesse capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste, nem a obrigação tributária a que corresponda. Artigo 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive aos gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Artigo 185. Presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica nas hipóteses de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida escrita. Artigo 185-A. Na hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovem registro de transferência de bens, especialmente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Parágrafo 1º. A indisponibilidade de que trata o caput desse artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens, ou valores que excederem esse limite. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. Seção 2. Preferências. Artigo 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente do trabalho. Parágrafo único. Na falência. Inciso 1. O crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem agravado. Inciso 2. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação de trabalho. E, inciso 3, a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Artigo 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordato, inventário ou arrolamento. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: inciso 1, União; inciso 2, Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pro rata; inciso 3, Municípios, conjuntamente e pro rata. Artigo 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. Parágrafo 1º. Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acréscimos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido quando a natureza e valor dos bens reservados
o representante da fazenda pública interessado. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata. Artigo 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou rolamento ou a outros encargos do monte os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do de cujos ou de seu espólio exigíveis no decurso do processo de inventário ou rolamento. Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo anterior. Artigo 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação. Artigo 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. Artigo 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto no artigo 151, 205 e 206 desta lei. Artigo 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Artigo 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Título 4. Administração tributária. Capítulo 1. Fiscalização. Artigo 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará, em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar a competência e os poderes das autoridades administrativas, em matéria de fiscalização da sua aplicação. Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Artigo 195. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão observados até que ocorra a prescrição dos direitos dos créditos tributários decorrentes de operações a que se refiram. Artigo 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão delas. Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos. Quando lavrados em separado, deles se entregará à pessoa sujeita à fiscalização cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo. Artigo 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações que dispunham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Inciso 1. Tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício. Inciso 2. Os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras. Inciso 3. As empresas de administração de bens. Inciso 4. Os corretores, leiloeiros, despachantes oficiais. Inciso 5. Os inventariantes. Inciso 6. Os síndicos, comissários, liquidatários. Inciso 7. Quaisquer outras entidades
ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Parágrafo único. A obrigação prevista nesse artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Artigo 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no artigo 199, os seguintes: inciso 1. Requisição de autoridade judiciária no interesse da Justiça. Inciso 2. Solicitações de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Parágrafo 2º. O intercâmbio de informação sigilosa no âmbito da administração pública será realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. Parágrafo 3º. Não é vedada a divulgação de informações relativas a: inciso 1. Representações fiscais para fins penais. Inciso 2. Inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública. Inciso 3. Parcelamento ou moratória. Artigo 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. Artigo 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da Força Pública Federal, Estadual ou Municipal e reciprocamente, quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas funções ou quando necessário a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Capítulo 2. Dívida ativa. Artigo 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos desse artigo, a liquidez do crédito. Artigo 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente, inciso 1, o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros. Inciso 2. A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. Inciso 3. A origem e natureza do crédito, mencionada especificamente à disposição da lei em que seja fundada. Inciso 4. A data em que foi escrita. Inciso 5. Sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos desse artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição. Artigo 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativo são causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, ou prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Artigo 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Capítulo 3. De certidões negativas. Artigo 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista do requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação da sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade, e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 dias, da data da entrada do requerimento na repartição. Artigo 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva, em que tenha sido efetivada a penhora, ou cujo exigibilidade esteja suspensa. Artigo 207. Independente da disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de tributos, ou o seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade do direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido. Juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator. Artigo 208. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude que contenha erro contra a fazenda pública responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos. Parágrafo único. Disposições finais e transitórias. Artigo 209. A expressão fazenda pública, quando empregada nesta lei, sem qualificação, abrange a fazenda pública da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 210. Os prazos fixados nessa lei ou legislação tributária serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o de vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal, na repartição em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato. Artigo 211. Incumbe ao Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda prestar assistência técnica aos governos estaduais e municipais com o objetivo de assegurar a uniformidade da aplicação da presente lei. Artigo 212. Os poderes executivos federal, estaduais e municipais expedirão por decreto, dentro de 90 dias da entrada em vigor desta lei, a consolidação em texto único de legislação vigente relativa a cada um dos tributos, repetindo-se esta providência até o dia 31 de janeiro de cada ano. Artigo 213. Os estados pertencentes a uma mesma região geoeconômica celebrarão entre si convênios para estabelecimento de alíquota uniforme para o imposto a que se refere o artigo 52. Parágrafo único. Os municípios de um mesmo estado procederão igualmente no que se refere à fixação de alíquota, de que trata o artigo 60. Artigo 214. O Poder Executivo promoverá a realização de convênios com os estados para excluir ou limitar a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, no caso de exportação para o exterior. Artigo 215. A lei estadual pode autorizar o Poder Executivo a reajustar, no exercício de 1967, a alíquota de imposto a que se refere o artigo 52, dentro de limites e segundo critérios por ela estabelecidos. Artigo 216. O Poder Executivo proporá as medidas legislativas adequadas a possibilitar, sem compressão dos investimentos previstos na proposta orçamentária de 1967, o cumprimento do disposto do artigo 21 da Emenda Constitucional nº 18. Artigo 217.
A disposição desta lei, notadamente os artigos 17, 74, parágrafo 2º e 77, parágrafo 1º, bem como o artigo 54 da Lei 5.025, não exclui incidência e exigibilidade. Inciso 1º. Da contribuição sindical, denominação que passa a ter o imposto sindical de que tratam os artigos 5, 7 e 8 seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo do disposto 16 da Lei 4.589. Inciso 2º. Das denominadas cotas de previdência, que alude aos artigos 7.1 e 7.4 da Lei 3.807, com alterações determinadas pelo artigo 34 da Lei 4.863, que integram contribuição da União para a Previdência Social, de que trata o artigo 157, item 15 da Constituição Federal. Inciso 3º. Da contribuição destinada a constituir fundo de assistência e previdência do trabalhador rural, de que trata o artigo 158 da Lei 4.214. Inciso 4. Da contribuição destinada ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, criada pelo artigo 2º da Lei 5.107. Inciso 5º. Das contribuições enumeradas no parágrafo 2º do artigo 34 da Lei 4.863, com alterações decorrentes do disposto nos artigos 22 e 23 da Lei 5.107 e outras de fins sociais criadas por lei. Artigo 208. Esta lei entrará em vigor em todo o território nacional no dia 1º de janeiro de 1967, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 854, de 10 de outubro de 1949.